Apocalipse 13. Acharam, pessoal? Acharam? Apocalipse 13, 11. Está escrito assim: a besta que subiu da terra. Acharam? Se você não pedir a Deus, Senhor, eu quero entender isso aqui, você vai... Pastor, eu estou já com 80 anos de evangelho, mas até hoje você não entendeu nada. Quando você não entende, você não muda. Você, infelizmente, o que a palavra de Deus diz? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por isso que a parábola do semeador fala que um dá 100%, né? Outro dá 60% e outro o quê? 30%. O que é isso, pastor? Um muda 100%, outro já muda 60%, outros mudam 30%, mas muda. 29% não está mudado, entendeu? Uns muda 100%, outros muda 60%, outros muda 30%. É onde você dá o fruto. Você é uma figueira. Você está bonito, agora tem que dar fruto, senão a tendência é ser uma pessoa amaldiçoada. E qual é o fruto da figueira? É transformação. Eu mentia, não minto mais, adulterava, não adultero mais, eu roubava, não roubo mais, falava mal da vida dos outros, não falo mais, eu mentia, não minto mais, eu era rebelde, hoje eu sou obediente. Esses frutos, entendeu? Então ele diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante a de um cordeiro, e falava como dragão. O que é falar como dragão? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra, à vista dos homens. Quer dizer, o Satanás, né? O diabo opera milagres, gente, e as pessoas acreditam. Eu um dia, entre aspas, fui curado pelo diabo. Que isso, pastor? Negócio sério, mas é uma mentira. Quem quiser crer nisso, lá no livro de 2 Tessalonicenses fala de sinais e prodígios de mentira. Olha o preço que eu paguei. Eu ainda não era cristão, e sei lá, sopraram no ouvido dele: esse homem vai se converter. E aconteceu aquilo comigo. Um demônio chamado João Baiano. Negócio sério. Tem muita coisa para se ensinar. Eu preciso de espaço e uma estrutura melhor, né?
Por isso que é difícil tocar um ministério quando se prende a área da finança. Se você quer fazer coisa melhor, você precisa... o negócio é sério. Tem muita coisa para se falar, para se ensinar, e é verdade. E tem muita gente enganada, até mesmo pregadores. Muita gente. Existe um curso chamado curso oratório, que você aprende a verdade e aprende a mentira. E aí você passa a usar o quê? A mentira, achando que está tudo bem. Ainda mais nesse negócio que todo mundo faz. Ninguém é perfeito. Se encaixaram nessa brecha aí que o negócio é pesado. E querem ser usados por Deus. Deus não tem como usar. O demônio usa. O demônio usa. Quando lá no livro de Jó diz, fogo caiu do céu, aí você pensa que foi quem? Fogo caiu do céu e destruiu lá as ovelhas. Um vento oriental veio, derrubou a casa, matou os filhos de Jó. Você pensa que isso é o quê? Se você estudar o livro, você vai ver que foi Satanás. Mas tem gente que vai dizer, Deus pesou a mão na vida de Jó, Deus permitiu matar Jó. Não foi nada disso, gente. Estuda o texto. Então, e o pecado é o seguinte, ele é um chicote. Cada vez que você pega, é uma chicotada no lombo. Entendeu isso? Você quer viver em paz, quer ter paz, viva com Deus. Você tem que mudar mesmo. Senão, mas você vai em outro lugar e vão falar outras coisas. Não, eu só vivo pela palavra. E isso vai estragando tudo. Se a bananeira tiver com problema, os cachos vai minguado. Então tem que ser consertada a bananeira. Por onde que o diabo entrou na família de Jó? Entrou pelo Jó. Ele era a porta. Entrou, foi pegando todo mundo. Deixou o Jó por último. Se ele pega o Jó primeiro, ele fecha a porta. Entendeu? Então ele vamos deixar Jó por último. Mas vai entender isso. A gente quer teimoso. Só depois que agora que Deus me consertou, eu vou ficar fiel. Meu irmão, por que você não faz isso agora? 13, né? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia, como Nabucodonosor. Ele mandou fazer uma estátua lá enorme, toda de ouro, e todos tinham que se curvar a ela. Está entendendo? É um sistema, é isso. Que é criado, e quem não se curvar não consegue nada. Mas e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É coisa séria. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na esquerda. Na mão direita
Oh, meu Deus, da mão direita ou na testa, tá? Mão direita ou na testa, que é os seus pensamentos e a sua atitude maligna. Entendeu? Na testa. Tudo que eu estou falando aqui, isso aí é tudo conversa. Você já tem a marca da besta. Você não segue Jesus. Você quer que Jesus fala somente o que você quer ouvir. Você está num pecado, está todo sujo. Se você for numa igreja que fale o que você anda fazendo, eu não gostei nesse lugar, não dá para mim, porque você tem a marca da besta. Jesus, lá no Evangelho de João 8,47, ele diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vocês não escutam, porque vocês não é de Deus. Ele falou isso. Essas pessoas já estão marcadas. Que igreja, esse pastor só quer dinheiro, tudo safado. É isso que você vai ouvir. Porque já tem a marca da besta. Ele não vai pensar diferente, não. Se você volta lá atrás, que é o Antigo Testamento, você vai ver quantos morreram com um pensamento contrário à verdade. Foi muita gente. O pessoal que lutou contra Gideão, por fim, eles disseram: vocês não vão vencer Deus mesmo. Um matou o outro. O que sobrou, Gideão foi lá e voltou com a cabeça dele na mão. O Josafá, a mesma coisa. Um matou o outro. Depois Josafá se aliou quem não devia, perdeu a bênção. Quando você prefere andar com uma cabeça errada, você vai se lascar. Hein? Você não quer vencer. Por isso que uma vez, eu não esqueço isso nunca, isso marcou minha vida. É ato de fidelidade, né? Eu estava pregando, até um pessoal muito bom, pessoal de Deus. Aí chegaram até a mim: pastor Mota, podemos falar com o senhor? Aí me entregaram uma carta, eu li na hora, era um convite para eu pregar na igreja do Nazareno em Austin. Aí explicou qual era o motivo: é que a gente quer botar uma laje lá na igreja, não tem o dinheiro, né? E nós temos assistido o senhor pela televisão e vi que o senhor tem uma boa palavra, então gostaríamos que o senhor pregasse lá no sábado. Falei: tá, eu vou. Se fosse dia de culto que eu fazia, eu não ia de jeito nenhum. Aí eu falei: eu vou te dar a resposta depois, porque eu preciso ligar para o missionário R.R. Soares, ver se ele me autoriza. Se ele me autorizar, eu vou, senão eu não vou. Eu quero ir, mas quero levar a bênção, não vou levar a desobediência para a igreja dos outros. Aí liguei para ele, eu tinha o telefone dele. Ele falou: ô Joaquim Mota, fala, meu filho. Eu: missionário, eu fui convidado a pregar na igreja de Nazareno em Austin, mas eu não disse que ia. Eu falei que primeiro vou perguntar ao senhor se eu posso ir, aí eu dou a resposta. Não, irmão, é que dia? Eu falei: é sábado. Pode ir sim, irmão, está abençoado. Eu falei: agora eu vou. Eu fui, lotou lá o lugar, irmão, dei uma palavra, até se o pastor Nilo, o pastor Mota só lembra de mim, aqui eu passei a idade um pouquinho, a barba já ficou branca, eu nem usava barba na época, tá? Mas o senhor lembra de mim, é o pastor Mota. Aí era o pastor Nilo, e o pastor Nilo fez uma grande reunião aquele dia lá. Eu dei uma palavra, arrecadou o dinheiro que precisava, e até hoje, de vez em quando eu passo lá, está lá a igreja do Nazareno, com a laje direitinho, e glória a Deus por isso. Aí no final do culto, as pessoas me pedindo o endereço da igreja, né? Aí eu fiquei me
constrangido, aí vim, liguei de novo para o missionário, falei o culto, como é que foi, o que eu preguei, e o pessoal estava pedindo o endereço da igreja. Ele disse: não, Mota, o pessoal pode até vir aprender e ir para casa, irmão, pode ir para a igreja deles, e nós não pescamos um aquário de ninguém, me lembro disso, né? Mas foi um sucesso. Mas por que foi um sucesso? Porque eu não deixei a besta mandar em mim, irmão. Enquanto isso acontecer, sabe, uma coisa que, ó, fulano, até no seu coração não está alegre, porque Deus já disse: eu não faça isso. Às vezes é para tirar satisfação com uma pessoa. Eu estou com rincha do Bira, eu aproveito a mensagem aqui para jogar uma piada para o Bira. Isso tudo é complicado. Eu disse a Deus: eu quero ser usado pelo Senhor, eu estou sendo usado por Deus. Eu não estava estudando isso aqui para falar aqui na igreja, não. É a mensagem que Deus está dando. Amém? E mais, no versículo 16, vamos repetir: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para você, esse sinal da testa, para você raciocinar diferente da palavra. Como Judas, que desviou 400 homens, foram dispersos por causa do seu falso ensinamento, entendeu? Mas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O que eu entendi? O corpo humano é dividido em quantas partes? Quais são as três? É nesse que ele manda, 666. Se eu peço, ó, vai para lugar errado, você só põe a mão naquilo que é errado, e você só pensa errado. Não adianta. É isso aí. Você até quer fazer, mas a alegria do Senhor, a sua alegria não é a do Senhor. Você tem que procurar alguma coisa que te alegra. Por isso que eu só vou na igreja que tem bolo, tem chocolate, tem aipim cozido, hein? Falar em aipim cozido, o Dail, já compraram lá o aipim do Dail? O aipim comprou lá, gostou? Então, tem descascado e tem com casca, mas é um excelente aipim. Ontem mesmo eu comprei lá, tá? Ali, antes de atravessar a linha do trem, frente a André Rio. Então o que acontece? Se você tiver essa marca, você não concorda com o que está sendo falado. E se você estiver no vermelho, está vendo? O pastor está jogando piadinha para mim. Tá bom. Acerte-se com o Senhor. Não reclame do que você permite. Não reclame, você permite. Você quer que os outros mudem, mas você não aceita a mudança. Entendeu? Você quer falar, mas não quer ouvir. Ai de mim se eu não ouvir. Ai de mim se eu não ouvir. Eu ouço, eu participo de culto, sou fiel ao Senhor, e glória a Deus. Hoje é dia de eu me acertar. E o que é de Deus eu não mexo de jeito nenhum. É dele, meu é meu. Vamos lá para Números. Irmão, falta muito para alguns entender o que é servir a Deus. Acharam?
Quando você começa a fazer o que é certo, você contamina a sua casa com o que é certo. Quando você faz a coisa errada, você contamina a sua casa com o erro. Entendeu isso? Hoje eu cumprimentei um cara que estava fumando. E eu estava com a porta do carro aberta. Você sabe o que aconteceu com o carro? Ficou cheirando cigarro. Se eu dou carona para alguém, pastor, mota fumo escondido. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Vê se você está se envolvendo com uma pessoa que já veio na rebeldia há muitos anos. Vai te contaminar. E às vezes, quando tem uma vida melhor que a sua, aí mesmo que você entra de cabeça, pensando que você vai tirar alguma coisinha. Vai não, hein? Negócio sério. Uma vez um camarada falou assim para mim: o missionário podia ter te dado um carro. Não sei o que. Eu falei: o dinheiro é de quem? É dele. Ele dá se quiser, irmão. Que negócio é esse? Ele nasceu de carro? Não. Então, ele não conquistou? Eu também vou conquistar, um dia eu conquisto. E outra coisa que eu vou te falar, eu não estou fazendo favor para ele, não. Eu fui chamado por Deus para pregar o Evangelho. E sou submisso a ele, que é a liderança desse ministério. Ele não é obrigado a fazer nada para mim. Caramba, que visão! Não é visão não, é o certo, irmão. O número 16, precisa se converter de verdade, irmão. Fala sobre, qual é o título aí da sua Bíblia? E o que é uma rebelião? A rebelião é quando você, está vendo? O pastor podia fazer mais um pouco para mim. Você vai contaminando um, contaminando o outro, contaminando um, contaminando o outro. Você cai aonde? Em Provérbios 6,16. Provérbios 6,16, Deus, o seu nome já dá vômito. No finalzinho ali. Deus abomina aquele que fica jogando uma pessoa contra a outra. É muito sério, muito sério. Ele diz: e Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante quem? Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamado ao ajuntamento varões de nome. É como se pegasse só os líderes das igrejas, aqueles homens de peso, para te jogar contra alguém. E jogaram contra quem? Contra Moisés, um homem que Deus disse que ia falar por ele. Olha só. Moisés disse: mas eu nem sei falar, mas eu serei com a tua boca. Olha com quem eles estavam lutando. É igual você lutar contra mim. Você é louco. Você já viu tudo que Deus lhe usou para fazer. Você é até a marca da besta mesmo. Como é que eu vou contra o missionário? Eu não posso, irmão. Cheguei lá de muleta, hoje eu não uso muleta. Enchi a cara de cachaça, hoje eu não bebo. Adúltero, hoje eu não adultero. Fornicava, hoje eu não fornico. Fumava, hoje eu não fumo. O Espírito que está sobre ele deu a libertação. Os seus ministros foram usados para pregar para mim. Eu não posso contra essas pessoas. Só doideira mesmo, só se a besta me marcar, aí eu vou contra eles.
Entendeu? Mas se eu não tenho a marca da besta, eu vou entender as coisas. Irmão, mas olha como cresceram. Ué, graças a Deus por isso, irmão. Irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Quando o rico morre, ele leva o quê? Quando o mendigo morre, ele leva o quê? É tudo igual, irmão. Senhora, você vê como é que a pessoa não enxerga? Está cega, irmão. Senhora, está entendendo? Tem esse presidente aí, sei lá, se é presidente, se é chefe de governo, o que ele é? Se é rei, se não é rei, lá na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. Quando um mendigo é enterrado, porque ele morreu, né? Ou cremado. E lá, quando enterrar ele, porque o que aconteceu com ele? Não é a mesma coisa, irmão. É tudo ilusão, irmão. Deus, o Todo-Poderoso, eu sou o que sou, só existe um, e domina tudo, a sua vida, a minha vida, esse ar que respiramos, na mão dele, irmão. Muda, irmão. Nem eu, nem você nunca vamos mudar Deus. Ou se alia a Ele, ou vai dar com burro na água. Hein? Abre mão dos seus erros, confessa, bate o pé, faz pirraça, diz: Deus, eu não quero mais, me ajuda. Senão toda vez você vai cair no mesmo buraco e perguntando: por que eu não melhoro? Se eu tivesse na igreja X, não, irmão. Você vai para a igreja X, mas lá você não mudou também, irmão. E pode ser pior para você. Pode ser pior para você, irmão. Vai. Tudo, irmão. O diabo, quando quer pegar uma pessoa, ele te abraça, te dá carinho, te dá o melhor lanche. Depois que você ficar 1 mês, 2 meses, você já vai começar a notar, porque já vão descobrir quem é você. Se fez com um pastor que conhece há tanto tempo, não vai fazer comigo? É a sua índole, você tem a marca da besta. Obrigado, Paraciara. Ainda vai madurar isso aqui. Gente, as igrejas estão cheias, graças a Deus por isso. Mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Tem gente dentro da igreja ali, eu quero ver o dia que você passou a morrer. Quero ver. Já tem outros que dizem: um dia isso aí vai fechar. Outros dizem: que uma bênção. Como Deus tem mudado minha vida, diferente do outro. Então ali tem os marcados pela besta e os selados com o Espírito Santo. Aqui também tem, irmão, os marcados pela besta e os selados com o Espírito Santo. Aqui tem. E eu conheço. Pode me abraçar chorando, pastor Mota, amém, mas eu já sei quem é você. Deus não deixa a gente se enganar, não deixa. Moisés está lá no monte orando lá a Deus, de repente Deus diz assim: Moisés, desce depressa, porque o povo desviou.
está desviando muito rápido. Porque já fizeram bezerro e tal, e Arão está nessa lá. Ele desceu sabendo de tudo do monte. Mas quem falou para ele? Deus não deixa seus ministros enganados. E você não tem que excluir ninguém, não tem que botar ninguém em banco. Ele mandou deixar o joio crescer como o trigo. Quem vai resolver isso sou eu. E lá em Malaquias, ele diz que nós vemos a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e que não serve. A gente vê a diferença. Entendeu isso? Vai na sua caladinha, não leva ninguém para o seu coração. Eu não levo. Irmão, para me carregar já é uma luta, ainda vou levar. Miserável, uma hora eu mato ele. Eu sei, irmão, está amarrado, tira as caras do teu coração, irmão. Está amarrado. Não. Jesus, aqui é só o Senhor. Só o Senhor e o que o Senhor mandou eu fazer. Eu carrego no coração. Eu não posso ser meu mentiroso, eu não posso. Mota, você não pode ser seu inimigo, ficar mentindo para você mesmo, enganando você mesmo. Você não está vendo que isso não vai dar bom, Mota? Provérbios 20, não precisa ir lá, a gente está aqui em Números 16. O Provérbios, acho que é 26, 3, diz que a maldição sem causa não virá. Se o negócio está estreito, procura que você vai achar. Tira que muda tudo. Para de ser essa pessoa que você é. Mata essa pessoa. Deixa Deus te recriar. Amém? Muda isso. Hein? Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. O Paulo chegou a pouco de se esmurrar. Ele dizia mesmo: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse pecado da morte? O cara lutava. E para ele ser ensinado, até tomar uns tapas ele tomava, tá? Que tinha o espinho da carne, era o enviado de Satanás, que ia lá e metia a mão nele. Aí, guarda severo, pá, que ele era uma autoridade romana, o Paulo, né? Então, de vez em quando, alguém escovava ele matava, ele prendia, e ele estava quase saindo da graça, e ele orou a Deus 3 vezes para tirar aquele espinho da carne. Some com esse cara de perto de mim, disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. É onde a gente sabe das coisas e engole. E a gente engole. Irmão, se você não mudar, para de fingir. Eu entendi. Não, quando você entende, você muda. Sabe, você sai. Já ouvi mensagem de eu cair no chão chorando. Não, eu tenho que mudar, não aguento mais isso. É quando você não confia mais em você. Você é seu traidor, irmão. Tudo que acontece, fulano que falou. Tudo que acontece, fulano que pegou. Tudo que acontece, foi fulano. Irmão, você cansa. Está amarrado, perder culto para ir para churrasco, para ir. Não. Aí o Bira já até parou com isso. Bira passou: vamos dar uma volta de jet ski. Ainda tem o jet ski ainda, Bira? Tem. Eu digo: vou com você só para dar uma volta. Se me levar lá na Ilha de Abraão, eu quero conhecer esse lugar. Ele tem um jet ski há anos.
lancha, trocou de lancha várias vezes, bom, pastor, para não abandonar o ministério. Porque eu tenho aqui pregadores, mas tem que ser usado por Deus. E o senhor acha que eu não sou? Não. Mas se bobear, o diabo usa para você falar o que não deve. Isso é sério. O que eu estou falando aqui é porque Deus sabe que você precisa ouvir isso. Não só você, tem gente aqui de ouvido. Isso aqui vai para a rádio depois, a Rádio PEC. Isso vai para o nosso canal de YouTube. Graças a Deus está crescendo. A Bianca tem fiscalizado e ela diz, pastor, olha, está crescendo. E a Natasha, que deu o trabalhinho lá de colocar essas mensagens. E como tem gente agradecendo, que é verdade, irmão. Você já imaginou eu andar aí fardado, carteira de polícia, e eu não sou polícia? Hein? E aí? Bota um jaleco branco e não sou médico? Que coisa, hein? Então, no versículo 3, e se congregaram a favor ou contra? Contra Moisés. Isso que é congregando. Você pode estar congregando uma igreja e você é contra aquele pregador, irmão. Você já esqueceu tudo que fez por você. É coisa séria isso, irmão. Tá? E congregaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Queriam saber por que isso. Como Moisés isso ouviu, caiu sobre seu rosto. Moisés o quê? Caiu sobre o rosto. Que Moisés, eu estou aqui, mas eu sei que Deus falou comigo. Eu sei porque eu estou aqui. Você sabe por que você está aí? Tem que saber, irmão. O Moisés, ele foi chamado pelo fogo que estava na sarça e se identificou para ele. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Então não era qualquer pessoa que estava falando com ele. E deu a missão, ó, você vai lá, você vai encarar o faraó. Mas eu matei um homem lá. Você vai voltar lá. E vai falar isso. Então, mas peraí, Moisés, enfia a mão no teu peito. Ele, tira agora, Moisés. Quando tirou a mão era leprosa. Enfia a mão de novo, Moisés. Enfiou. Tira. Quando tirou a mão estava boa. Eu sou o Senhor, Moisés. Vai lá e fala, mas manda meu irmão, eu vou usar você. Vou usar você. Deus usa gago, usa lento para falar, usa tudo. Ele é Deus. Pobre da pessoa que desacredita. Olha lá, mãe. Tá, mas se ele me perguntar quem me enviou, eu digo, eu sou o que enviou. Tá bom. Mas se me perguntar o seu nome, diga, eu sou o que sou. Tá bom para você? Agora vai lá, moça. Aí vem, eles tiram o povo de lá. Meu irmão, o negócio foi terrível.
Deus guarda ele numa coluna de fogo de noite, numa coluna de luz de dia, chega de frente no mar vermelho. E agora? Beco sem saída, sinuca de bico. Moisés, estende a vara para o mar. Meu irmão, veio um pé de vento, pega um copo de água e assopra assim, ó. Você vê que vai fazer um buraco na água. Aí você para de soprar, normaliza. Isso é para você entender a força do vento que vem rasgando o mar. Mas rasgou de um jeito que o fundo ficou seco. Moisés, passa. Você passava? Cuidado, hein? Moisés não viu Deus. Passa, não. Deus só falava, faz. E Deus fala com você o que você tem que mudar, o que você tem que fazer, e você atende essa voz. E o povo caiu dentro. Trabalhoso, hein, irmão? Eu fico pensando, mulher grávida de um, grávida de gêmeo, velhinho. Você imagina a trabalheira para salvar aquele povão da mão dos seus carrascos. Lá pelo fundo, irmã, você já entrou. Você sabe que o mar, você entra, tá legalzinho, anda mais à frente, começa a descer. Então eles podem dizer que desceram um morrão, e para subir o morrão do outro lado. Como que você vai brincar com Deus desse? E o Moisés lá, depois que o povo entrou, o Moisés tinha que acelerar para ir para frente do povo. Vamos lá, vem embora, vem todo mundo. Quando os inimigos chegaram, que olharam, desceram aqui, olha lá. Mas já estava a hora muito à frente. Vamos todo mundo. E desceram, irmão, com carroça, com tudo, começou a quebrar roda, e Deus foi só dificultando, irmão. Quando uma pessoa persegue uma pessoa de Deus, a sua vida fica difícil. Tudo fica difícil para você. Falta Deus, irmão. Falta Deus. Tudo seu é com muita luta. Entendeu isso? Muita luta. Porque você pode fazer melhor e não faz, irmão. E um dos melhores é você mudar de vez. Acabou. É isso que eu fiz. Não quero saber de pecado na minha vida. Nenhum. Porque isso dá problema. Pecado, eu acho que esse nome eu devia botar até outro nome. Pecado é um chicote. É um chicote. É igual peixe elétrico. Botou a mão. É isso. Cada pecado uma lambada, irmão, e dói. Custa caro. Bota isso na sua cabeça. Custa caro. E você nunca entende o que o Davi diz. Quem pode entender os próprios erros? Eu posso estar errado, não conheço. Não, Deus me mostra. Eu não quero ser meu inimigo, enganando eu mesmo. Não quero isso não. O Senhor me mostra.
e eu vou parar. Não adianta, não adianta. Você nunca vai encontrar na Bíblia, nunca vai encontrar em lugar nenhum do mundo falando conseguir enganar Deus. É sério isso. E do outro lado, quando o último subiu, Moisés estende a vara de novo. Meu Deus. Vou te dar um exemplo. Eu estou indo no caminho certinho. Você é meu perseguidor. Vamos que ele está indo, está dando certo, tá. Só que você é falso. Quando eu sair do outro lado, Deus vai fechar o bairro. Eu tive uma vez uma crise de rins, eu sei lá o que foi aquilo, e eu não estava muito certo. E um colega foi na minha casa: o que houve, irmão? Eu falei: rapaz, aí, irmão, vou te ajudar. Aí ele virou para mim e falou assim: caramba, Mota, ó, eu não esqueço isso nunca. Se você morrer, vou pegar esse computador seu na minha cara. Vou pegar esse carro aí, Passat. Vou pegar essas coisas aqui, mano. O resto a gente joga fora. Ah, vou pegar esse tanquinho também. E eu... vamos lá, vou te levar lá no Joca. Eu morava lá na Piana. Ele morreu. Faça essas coisas da onda. Seja inteligente. Amém? Seja inteligente. Só você, né? Queria que vendesse tua casa, né? Vamos lá. Versículo 5: e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, ao Moisés falando, amanhã, pela manhã, o Senhor, olha aí o tamanho da letra, fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar assim, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e até fez chegar a todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação congregados estás contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele.
E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe. Porém, eles disseram o quê? Eles já estavam marcados para a rebeldia. Sua rebelde é assim. Irmão, isso só fere o rebelde. Isso é muito sério. Muito sério. Hipocrisia, falsidade. Eu estou pregando aqui, mas vamos supor que eu não goste de alguém, ou eu estou falando mal de alguém. Irmão, Deus está falando: você está reprovado. Você está reprovado. Eu não estou usando você. Eu estou aqui como um artista de circo, irmão, fazendo show. Aí Deus está comigo. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares deste deserto, senão que também totalmente te assenhoreais de nós. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinha em herança. Porventura arrancarás os olhos a esses homens? Não subiremos. Peitaram, falaram contra, mas o pastor Mota pensa que é assim, e que irmão, você não sabe que é porcaria que você está fazendo na tua vida. Outros de coração puro estão sendo abençoados, irmão. Sendo abençoados. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta. Moisés falou: não recebe nada deles, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, e tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação. Olha, vamos jogar todo mundo contra ele. Olha isso, irmão. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Moisés, quando ouviu isso, mas eles se prostraram sobre seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda carne, pecará um só homem, indignar-te-á tu tanto contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e se foi a Datã e a Abirão, e após ele foram anciões de Israel, e falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis em nada do que é seu. Não pega uma manga, nem um cajá, nem uma tangerina, sai daí, para que porventura
não pereçais em todos os seus pecados. E levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: meu Deus, nisto conhecereis que o Senhor me enviou. Agora vocês vão saber que eu sou homem de Deus, tá? A fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Quer dizer, eu estou sendo usado por ele. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Eu não sou de Deus. Não sou de Deus. Tá? Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir sua boca, e o estragar com tudo que é seu, e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. Se enterrado vivo, vocês vão saber que vocês fez besteira. Que coisa, hein? Podia estar livre disso. Mas quando a pessoa tem a marca da besta, ela não volta atrás. Ela sofre. Não volta. Não vou mudar. Hein? Tiveram, mas não quiseram. Fosse falar com eles, poxa, Moisés falou comigo, isso assim. Moisés agora quer mandar em todo mundo? A gente só pode comer o que ele manda e aonde ele quer. Que negócio é esse? Está tudo errado. Foram também. Uma pessoa rebelde, quando se mistura com outros que não são, os outros passam a ter problema. Foi o que aconteceu. O Jonas entrou no navio e ele estava em rebeldia. E Deus mandou ele para Nínive, ele queria ir para Tarsis. O navio não chegou em Tarsis. Com Jonas, não. E por fim ele acabou contando: o problema sou eu mesmo. E o que a gente faz? Se vocês me tirarem daqui, bom, porque tocar em você a gente não toca. Quem tocou o ungido de Deus ficou como inocente. Tudo que você faz contra o ungido, vão fazer contra você. Porque Deus está de olho em tudo. Me tirar daqui, me joga aí dentro d'água aí, que isso acaba. Porque eu mesmo, e foi o que aconteceu. Agarraram lá pelos braços, pelas pernas, 1, 2, 3, e já o mar ficou quietinho. Mas veio um peixe de lá e desceu lá, sem engasgar. Irmão, sai de dentro desse peixe, se arrepende que você sai de dentro dele. Você vai poder respirar, vai ter alegria, tudo vai dar certo. Mas se você insiste, o pecado é uma delícia, mas ele é um chicote que vai te arrebentar. Para enquanto é tempo. O que ela faz gostoso, ele faz. Irmão, sai fora disso. Sai fora disso. Bom, tiveram oportunidade, não tiveram? Sim ou não? Nós também estamos tendo. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, o que aconteceu? A terra que estava debaixo dele se fendeu, irmão.
misericórdia. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles. E diziam, para que porventura também nós não trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Digam graças a Deus. Amém? É só isso. Deus está te dando oportunidade. Toma posse disso. Glória a Deus. Vem orar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô Marineuza, Deus abençoe, maninha. Daí, Deus te abençoe. Oi, Maísa, tudo bem, né? Glória a Deus. Isso, gente. Chega para cá e feche os seus olhos. Senhor Deus, eu agradeço muito ao Senhor por essa palavra, por essa oportunidade que o Senhor está dando para nós. E nós aproveitamos esse momento, perdoamos todos que pecaram contra nós. Perdoamos, abençoamos, em nome de Jesus. Como pedimos ao Senhor também que nos perdoe todo o pecado em que cometemos. Até aquele que a gente sabia que era pecado, mas insistimos em fazer. Que o Senhor nos perdoe e não nos deixe cair em tentação. Agora, Pai, eu paraliso a ação de Satanás, mando que ele pega tudo que é dele, mal-estar, dor de cabeça, dor nas pernas, onde ele estiver agindo, eu estou mandando parar de agir. Sai dessas pessoas e não volta mais. Em nome de Jesus. Pai, todos esses oraram, fizeram como Jacó, ungiram a pedrinha e fizeram o seu pedido. Agora, Senhor, que seja atendido cada uma dessas pessoas. Agora transforma esse líquido no teu sangue, onde corações serão mergulhados. Pai, cada coração tem um pedido que venha se cumprir na vida desse povo, em nome de Jesus. E esses, ó Deus, que estão trazendo os dízimos do Senhor, ou os que dizimaram, ó Deus, através de depósitos, Pix, que o Senhor receba, prospere a vida de cada um deles, conforme o Senhor prometeu, que me honra e honrarei. Em seguida, toma esse povo em tuas mãos,
cobre com seu manto de justiça, e leve em paz, e vocês digam assim seja. Amém? Graças a Deus. Vão na paz de Jesus. Ela cedinho, e você que orou comigo, fique na paz, Deus abençoe. Tá?